Então, você tá aí no seu Linux maravilhoso, já viu uns 15 vídeos de Linux, uns 20 aí de uns gringos aleatórios que tu nunca soube que existia na vida, e agora você tá confortável mais ou menos como tá a estética do seu sistema, mas você percebe um problema. A maioria dos seus jogos na Steam só não funcionam. Aparece aquele bagulho de jogar no Windows ou alguma coisa assim. Os jogos não têm esse suporte para Linux, porque Linux é uma coisa de gente que não é dodói da cabeça, sabe? Não bate muito bem. Porém, tem uma ferramenta que podemos utilizar no mundo Linux, que são as Compatibility Layers. São programas que o único propósito deles é literalmente fazer programas do Windows rodar no Linux. E a comunidade utiliza isso mais para programas que obviamente não têm um porte nativo ou para jogos, que é uma das indústrias que menos dá suporte para Linux. Nesse caso, temos principalmente o Wine, né, que eu coloquei aqui como magozinho, que é uma das primeiras ferramentas, se não me engano, de Compatibility Layer para rodar coisas do Windows no Linux, que é o pai santo de todos os Compatibility Layers, que até hoje é mantido e desenvolvido com um propósito simples de rodar programas de Windows no Linux. Outros, como aqui atrás, a gente tem tanto o Lutris quanto o Steam Proton, que é obviamente da Steam, que é a forma que a Valve faz para rodar os jogos de Windows no Linux, que são todos forks do Wine, tá? Caso você não saiba o que é um fork, é simples, o Wine é open source, logo eles pegam o código-fonte, fazem alterações e fazem uma ferramenta nova com usos diferentes. O Wine, se você for ver aqui, por exemplo, no site oficial winehq.org, a versão mais recente e estável é 6.02, que tem muitos patches e muitas coisas acontecendo, né, porque é desenvolvida até hoje. Se eu for baixar, e daí aqui você vê qual versão você gostaria de usar. No meu caso, eu estou usando o Linux Mint, né, nessa Virtual Machine, então eu usaria o Ubuntu, você poderia usar o Debian no Fedora. Então, por exemplo, vou colocar Ubuntu aqui. Ele vai te dar uma série de comandos que você literalmente copia, cola, taca no terminal e você vai ter o Wine rodando na sua máquina. O único problema dado pelo Wine é que ele é primariamente uma ferramenta de terminal. Logo, você vai ter que usar esse bad boy aqui para usar os programas. Então, se você tiver, por exemplo, um exe baixado na sua pasta downloads, você teria que escrever o Wine e o nome do exe aqui para executá-lo. E é aí que o Nutris e o Proton aparecem. O Proton, você já deve saber alguma coisa, no mínimo, porque ele é desenvolvido pela Valve. E ele está bem na boca do povo agora, que vai lançar o Steam Deck, que é o console da Valve lá da vida, que roda Linux. E daí, para rodar programa que não roda no Linux, eles usam o Proton. E o Proton é considerado um dos melhores compatibility layers para jogos em específico, porque ele foi feito e é mantido especificamente para jogos. E para isso eu recomendo esse site, o protondb.com, que ele mostra quantos jogos foram as pessoas testaram, quantos jogos está funcionando. Por exemplo, aqui tem 20 mil jogos que foram testados e tem 17 mil jogos que dessa lista de 20 mil que funcionam por causa do Proton. Tá? E daí aqui você pode ver, por exemplo, gráficos mostrando os updates de builds nativas, builds que estão funcionando, e aqui os jogos mais populares nesses quesitos de jogos que rodam, tá ligado? Nossa, Team Fortress 2 sai daqui. Se você quiser, sei lá, ver algum jogo muito aleatório, como, sei lá, Streets of Rage, por exemplo. Vamos dizer que você quer. Você pesquisa aqui, vai aparecer, ó, Streets of Rage 4 literalmente roda nativamente, então você não vai precisar de uma compatibility layer. Já jogos que aparecem com, por exemplo, Gold, como esse tal de TD Cover, que eu nunca ouvi falar, mas eu vou usar como exemplo, esse code aqui, significa que ele roda muito bem após algumas mudanças. E obviamente isso você vai aprender mexendo no ProtonDB para ver quais programas rodam no Proton. O Proton não é exclusivo da Steam, você pode colocar ele em outros launchers, como o launcher do Lutris, que eu vou mencionar logo depois, mas primariamente você vai usar ele na Steam. Próximo a gente tem o Lutris, e você pode ver que eles esfregam na tua cara que dá para jogar os jogos que não eram para jogar, como por exemplo o Overwatch é conhecidíssimo por ser um dos jogos que todo mundo queria jogar, mas não roda no Linux. Lutris facilitou isso. E obviamente The Witcher 3 também, Wild Hunt, Warframe, Battlefield 5, Elder Scrolls Online. É um monte de jogo que eu não. Até World of Warcraft, essa eu não sabia. Mas é um monte de jogo que eu não ligo, mas que você pode ligar e graças ao Lutris a sua vida vai ser muito mais fácil porque você não vai ter que usar o Windows para jogar.
O Lutris, a graça dele é que ele segue mais ou menos a mesma filosofia que o Proton segue, que ele ia ter um launcher próprio, que no caso seria, no Proton seria Steam, mas o Lutris tem um launcher próprio, onde você pode jogar jogos no launcher, configurar os jogos no launcher deles e, obviamente, deixar tudo prontinho no launcher deles. E também, obviamente, no caso do Lutris, por ser um launcher, você tem que seguir o tutorial de download. No caso do Proton, é só joga Steam. E é, obviamente, a mesma coisa que eu mencionei antes no ProtonDB é você pesquisar que, eu quero ver se tal jogo roda no Linux. Então, vai no Lutris, por exemplo. Vamos dizer que eu queira, sou meio idiotinha e eu quero jogar League of Legends, por exemplo. Primeira coisa que vai me aparecer no lutris.net é um script de League of Legends feito pela comunidade. Por exemplo, tem dois aqui, mas eu vou pegar esse primeiro porque é o que está mais perto da minha mão. E literalmente, ao clicar em install aqui, ele já vai abrir o Lutris, caso eu tenha instalado, no caso eu não tenho, né? Mas ele abriria o Lutris e instalaria o League of Legends totalmente configurado e rodando. E sempre tem esses comentários do cara que fez o script que é sempre bom ler, tá? No caso, cada jogo tem seus problemas, né? Não vamos reclamar muito sobre. Agora que a gente tem essa parte de compatibility layers entendida, vamos dar uma entendida de como faz para você baixar, rodar e, obviamente, usar esses launchers. Eu vou primariamente mostrar para você o Wine, porque é literalmente copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola, você não tem nem que pensar direito. E a mesma coisa pro Lutris. E a Steam é só, literalmente, é só baixar a Steam, tipo, instalar o Steam, tá ligado? Vou até colocar aqui. Pronto, tá baixando a Steam, sabe? Então, tipo, então, eu já instalei a Steam aqui e obviamente depois eu vou mostrar para vocês, mas primeiramente eu quero colocar aqui mais maiorzinho, porque eu vi no último vídeo ficou muito pequenininho. Eu vou dividir a tela em dois aqui para você ver. Vamos primeiramente instalar o Wine, tá? Olha só que legal. E também tem timestamp lá embaixo, então qualquer coisa você clica de pai, eu não quero Wine, então daí o problema é seu, tá? Primeiramente você tem que ligar a arquitetura 32 bits. Então, copia e cola, taca, pá, coloca a sua senha. Isso vai habilitar a arquitetura de 32 bits, caso já não esteja ligado. Segundamente, você vai ter que pegar esse wget aqui, que são as chaves dos repositórios do Wine, né? Terciariamente, você vai ter que pegar, colocar a chave no apt, né, para ficar configurado, vai ter um ok aqui caso esteja tudo certo. Então, no meu caso é 2002, eu vou copiar aqui, né? Saco, copia aqui, papapu, papapu, e foi. Pronto, agora a gente só atualiza o sistema para fazer colocar esses repositórios na lista do sistema. E a gente vai instalar o stable, porque stable é literalmente a versão estável. É mais garantia de que nada vai explodir enquanto você está usando. Já vou até copiar aqui o link. O link não, o código. Terminou tudo certo. Vou aqui já dar aquele Ctrl V, instalar o comando. Então, terminou aqui de instalar o Wine e eu até nesse caso aqui para demonstrar, eu baixei um exe do Firefox para Windows. Obviamente isso é estúpido, não use, tem o Firefox para Linux, mas é só para exemplificar. Eu colocaria o Wine, Firefox setup.exe, eu colocaria um Enter, você vai ver essa telazinha falando que o Wine está sendo configurado, isso sempre aparece. Vai aparecer esse mono installer, que é necessário você instalar para o Wine funcionar. Isso você só vai ter que fazer da primeira vez, tá? Não se preocupa não. E depois que ele está instalado essas dependências do mono e das livrarias do .NET, vai funcionar maravilhoso, tá? E como você pode ver já, o instalador do Firefox até aparece com o ícone aqui, com o nome atualizado certinho. Ele extraindo, né? Isso é coisa dele. E vai funcionar maravilhas aqui. Eu posso dar next e instalar o Firefox que nem um Neandertal. Mas dá, né? Obviamente, no caso, você usaria isso para rodar, sei lá, um jogo que não tenha no Linux, né? Ou, obviamente, um programa similar ao Photoshop, dentre outros, que você teria que rodar pelo Wine, tá bom? Mas como você viu, é um porre toda vez. Você tem que abrir um terminal e digitar o Wine e o nome do bagulho, e é um saco. Por isso, nós temos o bendito Lutris e a Steam. Eu vou até aqui fechar o Wine para continuar mostrando aqui para vocês e botar isso no meio da tela. Fica bonitinho. Então vamos lá. Como baixar o Lutris? Vai em download e vai ter esses simples comandos aqui se você tiver numa Ubuntu Based. Se você estiver no Debian, usa esses e blá 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 blá. Você sabe seguir tutoriais, né? Por favor, é só. Tá escrito na tela, tá?
Então só vai em lutris.net/downloads e copia o seu tutorial. No meu caso, eu vou copiar o do PopOS, eu vou deixar só abrir aqui, aumentar a tela, colocar o PopOS aqui, quer dizer, no caso, o Ubuntu, né? Já que eu estou no Linux Mint. E agora que vem a graça. Se você percebeu, aqui está escrito Ubuntu, PopOS, Elementary, mas não Linux Mint. Tem um pequeno problema. Os desenvolvedores do Lutris não curtem o Linux Mint por sei lá quais motivos. Por causa disso, sempre que desce GPG, Key Server General Error, no caso do Linux Mint, você vai ter que pegar o Lutris nas mãos, tá bom? Caso você esteja nessas outras distribuições que não são Linux Mint e, obviamente, funcionar este primeiro comando, que é o sudo apt add-apt repository, se funcionou e não deu esse erro, pode continuar o tutorial do Lutris, não vai dar problema. Só que se você recebeu esse erro, o que você vai ter que fazer? Você vai na sua search engine de preferência, seja Google, DuckDuckGo, sei lá o que, simplesmente colocar Lutris GitHub. Porque assim a gente vai no GitHub do Lutris, né? Porque é uma plataforma open source, então ele tá no bagulho. Vai no Lutris mesmo, que é o programa. Vai em Releases, na última de preferência. E vai ter aqui um arquivo deb, que é literalmente só instalar, caso, né? Já que não funcionou os repositórios, tá? Não se preocupe se não funcionar, porque realmente é a mesma coisa instalar pelo deb do que pelo instalar pelo repositório, tá? Não se preocupe com isso. Mas caso funcione na sua distribuição a parte do repositório, é só continuar com o tutorial, não precisa ver muito essa parte, que é onde sempre, né? Você abre o deb file, clica em instalar, ele vai instalar as dependências, ó, aqui quer instalar, quero, daí você instala. Não se preocupe muito com isso não, tá? Então, terminou aqui já de instalar o Lutris, você já tá já com o Lutris aqui baixado, ele vai estar aqui maravilhoso, lindo e bonitinho, tá bom? Depois de tanto tempo, depois de praticamente mais de 10 minutos explicando o que é, como funciona, o que come, como se reproduz, vamos finalmente usar a porcaria dos Compatibility Layers. Primariamente a Steam, que é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês. A Gintime, por exemplo, funciona no Windows e no Mac, mas não no Linux. Eu penso aqui, Castle Crashers também não funciona, Celeste funciona, graças a Deus. Relic Hunters funciona, mas sei lá, deixa eu ver aqui se tem outro aqui. SpongeBob aqui não funciona, só tem no Windows. Então, como você faz para configurar o Proton, já que eu disse que funciona? Vai em Steam, no canto superior esquerdo, vai em Settings, desce até Steam Play, é a última opção aqui embaixo, tá vendo? Vou até colocar no meio da tela para ficar mais fácil de ver, bem aqui. E é literalmente só colocar essa caixinha e já vai funcionar magicamente, tanto que ele vai pedir para eu reiniciar a Steam. Assim que eu clicar, ele vai pedir para eu reiniciar. Simplesmente clique em reiniciar, a Steam vai reiniciar após obviamente você ter clicado e o Steam Proton, e no caso Steam Play, vai já estar configurado. Agora que o Steam Play já está ligado, você vai ver que em vez de Available for Windows vai aparecer as horas que você jogou e a última vez que você jogou o jogo, como seria normalmente. Porém, ainda temos um trabalho a fazer, que é colocar outras versões do Steam Proton. Como você pode ver, ele está usando o Proton Experimental, que não é bom você usar. Sempre recomendo a última versão do Steam Proton para ser usada, tá bom? Porém, você pode querer usar a 5.13 ou a mais recente depois da mais recente e também até a terceira. Mas quase nunca você vai usar as outras versões. Eu acho que é a única vez na minha vida que eu tive que usar uma versão abaixo da 5.13, por exemplo, foi no Source Filmmaker, que é um programa muito velho, que já não é atualizado há muito tempo. Mas fora isso, sempre o 6.3, vulgo o mais recente no tempo que eu estou gravando, ou o 5.13, que é o segundo mais recente. Raramente você vai usar o terceiro. Então, no caso, só clica no 6.7. Na hora que eu clicar OK, ele vai pedir para reiniciar de novo. Então, sim, você pode fazer isso antes de reiniciar a primeira vez, tá? Eu só esqueci de falar. E agora que a gente está aqui com os 6 ponto pouco, sei lá o que, você pode ir em qualquer jogo, por exemplo, clicar em botão direito, propriedades, ir em compatibilidade, no caso compatibility, e você pode até colocar uma versão específica do Proton para aquele jogo rodar, tá? Na maioria das vezes você não vai precisar disso, porque dependendo, a versão mais recente do Proton já funciona já direto, sabe? Mas caso venha a ter problemas, o jogo não abrir, ter algum bug de texto, bug visual, bug de áudio, simplesmente clique com o botão direito no jogo,
vai em propriedades, vai em compatibilidade e coloca para forçar uma versão específica do jogo. No caso, eu vou colocar, por exemplo, sei lá, 5.0, ou eu poderia colocar 4.2 e etc. Tá? No caso, eu não quero usar, eu quero que ele use o padrão que eu coloquei, que é o 6.0. E se você for ver aqui outro jogo que não roda, como o Castle Crashers não rodava, né? Tanto que você vai ver que tá aparecendo certinho aqui, ele não tá com essa caixa ligada por padrão. É só você tem que colocar se você quiser. E esse foi o tutorial mais ou menos de como usar o Steam Play, ou no caso Steam Proton. É bem simples, você pode achar alguns problemas em alguns jogos e para isso eu recomendo você usar o ProtonDB para esse tipo de problema. Caso você tenha algum jogo que não está rodando bem, ou não, você não sabe se roda, ou você quer comprar um jogo e não sabe se vai, né, rodar, sempre é uma boa você dar uma pesquisada. Por exemplo, se eu for colocar agora o Quake Champions, que é um jogo que eu estava interessado antigamente, e ver aqui, ele está em Silver, por exemplo, significa que em teoria ele rodaria. Só que, caso você leia as reviews, todos estão falando que não estão rodando, ou que ele está travando, ou que ele tenta começar e não começa, dentre outros problemas. Então sempre dá uma olhada aqui no ProtonDB. Agora, para o tutorial do Lutris é um pouquinho mais complicado do que o da Steam. Porque, obviamente, a Steam é uma plataforma de jogos onde os jogos estão. No caso do Lutris, você pode colocar uma conta da Lutris, né? Você pode ir no site deles e fazer uma conta, né? E deixar eles configurados entre outros aparelhos. Mas, por exemplo, você pode colocar a sua conta da GOG, da Humble Bundle, da Steam, e se eu não me engano, futuramente vai ter suporte para jogos da loja da Epic, tá? E você pode simplesmente todos esses jogos e todas essas lojas ficarem em um só launcher, o que você pode achar legal, mas eu pessoalmente não gosto assim, eu prefiro deixar tudo no seu cantinho arrumadinho, tá bom? Por padrão, o Lutris, ele vem configurado já o Wine, aqui como você pode ver, uma configuração para jogar na Steam, só que isso é uma gambiarra, literalmente só jogar o jogo na Steam, e até para jogos nativos de Linux, mas eu não vejo muita necessidade de você usar o runner de Linux, porque você está no Linux, é só rodar, entende? Não precisa de um launcher. Mas é mais por quesito de organização, de você ter todas as coisas num só launcher. Isso é obviamente opcional. No caso aqui, por exemplo, você poderia ir no Lutris, pesquisar qualquer jogo que você queira jogar pelo Lutris. Se, por exemplo, quisesse, como dei o exemplo no Steam Proton Champions, por exemplo, poderia abrir aqui o Quake Champions, caso tenha um script feito pela comunidade. Tem, eu vou ver esse primeiro, que não é o PTS, né? E aqui, de acordo, fala que há um ano atrás funcionava, o que pode significar que não funcione. E ele menciona aqui, essa é a versão do Steam Proton. Então, sempre recomendo você dar uma olhada no no protondb.com para ver se realmente funciona. Porque se você viu a parte do tutorial da Steam, do Steam Play, você vai ver que o Quake Champions não funciona por alguma atualização. Então, recentemente eles não está funcionando. Mas se eu for ver, por exemplo, outro jogo como League of Legends, por exemplo, até já completou aqui. E no caso, por exemplo, eu só clicaria em install, como eu mencionei no início do vídeo, e ele abre aqui e eu posso instalar. Só que eu não quero instalar o League of Legends porque eu não sou um Neandertal. E sim, eu não quero usar, tá? Uma das coisas que você pode fazer também no Lutris é instalar e rodar programas do Windows, que nem eu fiz com o Wine naquela vez, que eu simplesmente dei um exemplo de entrar no Downloads, né? Eu também tá minha tela aqui. Colocar aqui no Downloads e tem aqui o Firefox, né, que eu tinha mostrado, e colocar o Wine para instalar o Firefox com muitas aspas. Não faça isso, tá? No Lutris eu posso fazer uma coisa similar com esse maisinho aqui. Eu posso adicionar um jogo manualmente, não usar um script do site. Eu posso colocar o nome que eu quiser, o ano que ele lançou, eu posso colocar qual runner que eu quero, por exemplo, rodar pelo Wine, pelo Steam, pelo Linux. Por exemplo, no caso eu estaria rodando no Wine, colocar as opções do jogo, onde é que está o executável. No meu caso, nesse exemplo, eu estou usando o Firefox. No Downloads, eu colocaria aqui o arquivo, que é o exe. Aqui você não precisa mexer muito não, nesses argumentos, etc. Não precisa encostar nisso não. Você pode mexer no Runner Options, por exemplo. Aqui tem as versões do Wine que você tem. Por padrão, ele só vem com o que você tem instalado no sistema. Isso aqui foi de uma coisa que eu configurei, depois eu vou mexer, tá? Você pode mexer nas configurações, por padrão não precisa mexer muita coisa, essas configurações são boas porque elas fazem, se você tiver com os drivers seus de vídeo instalados, tá? E as opções de sistema também não precisa mexer em nada. Só coloca o nome, escolhe o Wine
e coloca o executável. A única coisa que você pode querer mexer, que nem eu falei na parte do Steam Play, é no runner e a versão do Wine que você está jogando. Nesse caso, vou até cancelar aqui. Você vai nessas setinhas aqui, nesses 3 setinhas, vai em preferências, vai em runners e procura o Wine, que está lá embaixo, né, por, né, é ordem alfabética, aqui o Wine. Clica nesse trocinho aqui, nessa caixinha, e vai ter todas as versões do Lutris que você pode baixar direto do Lutris. Sempre fica de olho no Lutris GE e no Lutris padrão, que são os mais confiáveis de dar certo, tá bom? Por exemplo, e sempre, obviamente, as versões mais recentes. Eu costumo baixar sempre o Lutris mais recente, o Lutris mais estável, por exemplo, seria o 10 aqui, por exemplo. É só clicar nessa caixinha na esquerda, tá? Para instalar. E também o Lutris GE mais recente, porque geralmente o GE é uma versão que é otimizada para performance, que não é tão estável, mas às vezes roda melhor. Isso já depende do seu gosto, tá? E como eu mencionei, esse LOL aqui era de outro tutorial que deu errado, então ignora, tá? Depois de um tempo, ele vai instalar, extrair e deixar configurado essas versões do Lutris normalmente e você vai poder utilizar ele nos jogos que você quiser. Tanto os jogos que você baixou pelo site, né, daquele install, quanto pelos jogos que você coloque pelo Add Game aqui em cima. E geralmente, dependendo dos jogos, se você joga, sei lá, muito jogo baixado em exe, seja pela GOG ou seja, sei lá, baixa jogo pirata mesmo, você vai colocar, como eu falei, vamos dizer que eu esteja instalando Cyberpunk, por exemplo. Eu colocaria Cyberpunk aqui, 2077, colocaria o runner em Wine, iria na Game Options, colocaria o executável aqui onde eu tenha baixado o executável. No caso, eu não tenho nenhum executável para te mostrar de verdade. No Runner Options eu escolheria a versão. Por padrão tá a mais recente do Wine GE, mas você pode escolher o Wine tal, ou aquele, quer dizer, o Lutris GE. Você pode escolher o Lutris tal ou o Lutris outro. E não precisa mexer muita coisa, tá? Depois disso é só salvar. E nesse caso eu vou só adicionar aquele exe do Firefox só para te mostrar. Salvar. E ele vai aparecer aqui em toda a sua glória e beleza. Para você quiser também depois mexer, clica com o botão direito e vai em Configure, tá? Configure, não sei. Você pode mudar o banner caso você tenha alguma imagem, ou até mudar o ícone do jogo que aparece quando você inicia. Eu não vou fazer nada disso porque eu não estou nem aí. E da mesma maneira, você pode mudar o executável, pode mudar até as opções e de certa forma ir consertando caso dê algum erro. E daí é só clicar nesse play aqui que o jogo vai lançar. E você pode ver que se eu pesquisar Cyberpunk aqui, não aparece nada, porque o jogo não está, de certa forma, instalado no meu sistema como era no Windows. Ele está rodando exclusivamente no Lutris, tudo bem? Caso você rode um instalador, vamos dizer assim, quem já usou Codex sabe, você vai poder literalmente ter o jogo aparecendo aqui e rodar pelo Wine, bonitinho, como se fosse um jogo nativo. Só que se você estiver rodando o executável separado, você vai ter que rodar pelo Lutris dessa maneira, tá bom? Tanto que tem aqui Create a Desktop Shortcut e Create Application Menu Shortcut. Se eu clicar no Create a Menu Shortcut, colocar Cyber, olha quem aparece aqui, Cyberpunk 2077, que é esse aqui, tá? É falso, ele não existe, tá? É uma ilusão que eu criei para vocês, para te exemplificar. E também, se você quiser ter uma desktop completamente bagunçada e horrenda, você pode também criar um desktop shortcut e vai aparecer aqui. É claro, o ícone não está aparecendo porque eu não configurei. Você teria que configurar um ícone aqui, por exemplo, e ter uma imagem bonitinha. Eu não tenho, então o problema é seu agora, não meu. Espero que você tenha gostado desse vídeo e consiga, obviamente, solucionar os problemas que você tenha tendo e suas dúvidas também, tenha sanado as suas dúvidas. Qualquer problema é só gritar aí nos comentários, qualquer coisa eu respondo o mais rápido que eu puder. E cada dia vamos desenvolvendo esse sistema Linux juntos, tá bom? Então tenha uma ótima tarde, um ótimo dia ou uma ótima noite e continue no Linux. Como é que eu paro de gravar mesmo? Ah, tá aqui o botão.